Essa linhagem mostra tanto o avanço da civilização quanto o afastamento da humanidade de Deus, entregando-se à idolatria, violência e imoralidade. A Bíblia relata que Lameque, descendente de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo 2 esposas, Ada e Zilá. Também foi um assassino e vangloriava-se disso, dizendo: escutem minha voz, mulheres de Lameque, ouçam minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um menino por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, que significa substituto, pois veio em lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete foi pai de Enos, que foi pai de Cainã, que gerou Malaleel, que gerou Jarede, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que foi pai de Lameque, que por sua vez gerou Noé. Essa é a linhagem dos filhos de Deus, os quais caminharam com ele e o adoraram, em oposição à linhagem dos filhos dos homens, que se rebelaram e desprezaram o Criador. Entre os filhos de Deus, Enoque se destacou por sua fé e obediência. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus, e Deus o levou consigo, sem que visse a morte. Enoque, trisavô de Noé, viveu numa época em que a maioria só era lembrada por nascer e gerar filhos, mas ele teve um testemunho diferente. Foi lembrado por sua comunhão com Deus. Enoque também profetizou o juízo divino contra os ímpios e agradou ao Senhor com sua fé. Foi o primeiro homem arrebatado por Deus, e seu exemplo nos inspira a buscar a vontade divina em meio à corrupção deste mundo. Entretanto, Enoque foi uma exceção. Antes do dilúvio, a terra estava dominada pela cobiça, maldade e traição. As famílias eram campos de batalha e os vizinhos exploravam uns aos outros. A Bíblia declara que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Vendo isso, Deus se arrependeu de ter criado o homem e se entristeceu profundamente. Decidiu destruir da face da terra o homem, os animais, os répteis e as aves do céu. Mas havia um homem que encontrou graça aos olhos do Senhor: Noé. Ele era justo, íntegro entre os de sua geração, e caminhava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade. A arca e o juízo das águas. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar sua família e os animais do grande dilúvio que viria sobre a terra. A arca era um barco especial, projetado pelo próprio Deus para resistir à força das águas. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado equivalia aproximadamente à distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, ou cerca de 18 polegadas. Isso quer dizer que a arca media cerca de 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Ela possuía 3 andares, com várias divisões internas e uma única janela no alto, medindo um côvado. A entrada era uma porta lateral que somente Deus poderia abrir e fechar. A arca foi construída com madeira de gofer, resistente e impermeável, e coberta com betume por dentro e por fora, protegendo-a de qualquer infiltração. A embarcação tinha capacidade para abrigar aproximadamente 40.000 animais de diferentes espécies, além de comida e água suficientes para todos eles e para a família de Noé. Era uma verdadeira obra-prima da engenharia divina e um símbolo da graça e da misericórdia do Altíssimo. Noé levou cerca de 120 anos para concluir, seguindo cuidadosamente cada instrução que lhe foi dada. Durante esse tempo, também anunciou aos seus contemporâneos um juízo vindouro, chamando-os ao arrependimento. Mas ninguém lhe deu ouvidos,
e seguiram com suas vidas como se nada estivesse por acontecer. Nunca antes havia chovido sobre a terra. As fontes do grande abismo se abriram, as janelas dos céus seriam escancaradas e que as águas cobririam todo o planeta. Ignoraram o fato de que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite e seriam pegos de surpresa. A única esperança de salvação era entrar na arca pela fé. Finalmente, chegou o dia determinado e Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás 7 pares, macho e fêmea. Dos animais impuros, apenas um par, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para conservar viva a semente sobre a face da terra. Porque depois de 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que criei. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e curioso. Como era o mundo antes do dilúvio? Você já se perguntou como era a vida das pessoas que viveram antes da grande catástrofe que mudou a história da humanidade? Como era o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moral e a espiritualidade daqueles que habitavam a terra antes de Deus enviar o dilúvio para purificar o mundo do pecado? Neste vídeo, exploraremos alguns fatos e mistérios sobre o mundo antediluviano, baseando-nos na Bíblia e em outras fontes históricas e científicas. Fique atento até o final, pois você certamente se surpreenderá com o que irá descobrir. Antes de começarmos, aproveito para pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas conheçam este fascinante tema. Vamos começar. 1. Um mundo muito diferente. O primeiro fato que precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era muito diferente do nosso em diversos aspectos. Um dos aspectos mais marcantes era a expectativa de vida das pessoas. Você sabia que os seres humanos viviam muito mais tempo antes do dilúvio do que vivem atualmente? Pois é. A Bíblia nos revela que os patriarcas que viveram antes da inundação tinham idades impressionantes, chegando a quase 1000 anos. Vamos a alguns exemplos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, avô de Noé, viveu 969 anos, sendo considerado o homem mais velho de todos os tempos. Noé, protagonista da história do dilúvio, viveu 950 anos. 2. Por que viviam tanto tempo? Mas afinal, por que essas pessoas viviam tanto tempo? Há várias teorias para explicar isso. Uma das mais aceitas é a de que o ambiente da Terra era muito mais favorável à vida humana. Segundo essa hipótese, havia uma camada de vapor de água que cercava o planeta, formando uma espécie de proteção natural contra a radiação solar e promovendo um clima temperado e úmido em todo o globo. Essa camada teria sido rompida durante o dilúvio, o que provocou as chuvas torrenciais que cobriram a Terra. Após a inundação, o clima do planeta mudou drasticamente. Tornou-se mais frio, seco e com maior exposição à radiação solar, o que passou a afetar diretamente a saúde humana, reduzindo assim sua longevidade. Comunicação com o divino. Outro aspecto fascinante do mundo antediluviano era a relação direta entre o divino e o humano. A Bíblia relata que, antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com alguns indivíduos. Entre eles estavam
Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque. Noé. Deus falava com eles dando instruções, advertências, promessas e bênçãos, e também exercia julgamento e disciplina quando eles pecavam. 4. A união proibida. Filhos de Deus e filhas dos homens. Um dos relatos mais misteriosos da Bíblia é o que fala da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes, os chamados Nefilins. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram as filhas dos homens? E quem eram esses Nefilins? Essas perguntas têm gerado muita controvérsia e debate entre estudiosos da Bíblia. Uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para manter relações com mulheres humanas, que seriam as filhas dos homens. Dessa união impura nasceram os Nefilins, seres híbridos com traços tanto humanos quanto angelicais. Eles se destacavam por sua força física, sua estatura descomunal e por uma maldade extrema. 5. Os Nefilins e a corrupção da terra. Esses Nefilins foram responsáveis por disseminar violência, corrupção e destruição sobre a terra. Seu comportamento contribuiu diretamente para a decisão de Deus de enviar o dilúvio como juízo sobre a humanidade. Mas afinal, quem eram esses anjos caídos? E por que se rebelaram contra Deus? 6. Antes da criação da terra. Para entendermos essa questão, precisamos voltar ainda mais no tempo, antes mesmo da criação da terra. A Bíblia nos ensina que, antes de tudo existir, havia somente Deus, que reinava em majestade juntamente com seu Filho, Jesus. Deus também criou os anjos, seres celestiais destinados a servi-lo e adorá-lo. Mas alguns desses anjos, liderados por um deles, que mais tarde seria conhecido como Lúcifer, se rebelaram, tomados pelo orgulho e pelo desejo de usurpar a glória de Deus. Como resultado dessa rebelião, foram lançados para fora dos céus e passaram a vagar pela terra, buscando corromper a criação divina. Esses anjos caídos foram os que tomaram mulheres humanas e geraram os Nefilins. 7. Conclusão. Parte 1. O mundo antes do dilúvio era profundamente diferente do que conhecemos hoje. Era um tempo de longevidade extraordinária, de intensa espiritualidade, mas também de grande corrupção e decadência moral. Gênesis capítulo 7, versículos de 1 a 4. Noé obedeceu. Tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. No dia designado, romperam-se as fontes do abismo e abriram-se as janelas dos céus. Choveu durante 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobriram a terra e a arca flutuava sobre sua superfície. Elas prevaleceram e subiram mais e mais, até cobrirem todos os montes altos debaixo do céu. 15 côvados acima dos montes estavam as águas, e assim tudo foi submerso. Toda a carne que se movia sobre a terra morreu. Aves, gado, animais selvagens, répteis e a própria humanidade. Tudo o que respirava e vivia em terra firme pereceu. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Gênesis capítulo 7, versículos de 11 a 23. Noé e os que estavam com ele ficaram isolados do mundo por 150 dias. As águas cobriram tudo. Mas Deus não se esqueceu de Noé. Um vento soprou sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Fecharam-se as fontes do abismo, cessou a chuva e as águas retrocederam. Depois de 150 dias, a arca repousou no 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês apareceram os cumes dos montes. Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 5.
Noé esperou mais 40 dias e abriu a janela da arca. Soltou um corvo que saía e voltava até que a terra estivesse seca. Depois, soltou uma pomba, mas ela não encontrou lugar para pousar e retornou à arca. Noé estendeu a mão, a pegou e a trouxe de volta. Esperou outros 7 dias e soltou novamente a pomba, que ao anoitecer voltou com uma folha nova de oliveira no bico. Noé soube então que as águas tinham diminuído. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba outra vez, mas ela não retornou. Gênesis capítulo 8, versículos de 6 a 12. Noé tirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas haviam secado. No segundo mês, aos 27 dias, a terra estava completamente seca. Deus disse então a Noé: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, aves, gado e tudo que se move sobre a terra, faze-os sair contigo para que se espalhem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem. E assim fizeram. Todos os animais, conforme suas famílias, saíram da arca. Gênesis, capítulo 8, versículos de 13 a 19. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse: não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, porque a imaginação de seu coração é má desde a infância, nem tornarei a destruir todo ser vivente. Enquanto durar a terra, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, versículos de 20 a 22. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O temor de vós estará sobre todos os animais. Tudo o que se move e vive será vosso alimento, assim como vos dei a erva verde. Mas não comereis carne com sua vida, isto é, com seu sangue, e requererei o sangue das vossas vidas. Quem derramar sangue humano, pelo homem seu sangue será derramado, pois o homem foi feito à imagem de Deus. Frutificai, multiplicai-vos e povoai a terra. Gênesis, capítulo 9, versículos de 1 a 7. E Deus estabeleceu um pacto com Noé, seus filhos e toda criatura que saiu da arca. Nunca mais todas as criaturas serão destruídas pelas águas do dilúvio. O sinal desse pacto será o meu arco nas nuvens. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer, lembrar-me-ei do meu pacto eterno. Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 17. O arco-íris é o sinal do pacto de Deus com Noé e com toda a criação. É um lembrete da fidelidade do Criador que oferece uma nova chance à humanidade. É a promessa de que nunca mais destruirá a terra com água e que tem um plano para restaurar todas as coisas. Essa graça se manifesta plenamente em Jesus Cristo, o arco-íris da nossa salvação. Assim termina a história do dilúvio e começa a história dos descendentes de Noé, que se espalharam e formaram as nações da terra.